Deuteronômio capítulo 3, Moisés destruiu as terras dos cananeus. E ele distribui para as 12 tribos de Israel. Então, eles vão destruindo, vão saqueando. Eles falam assim que, num período só, eles conseguiram entrar em 60 cidades. E o mesmo que ele fez lá com o rei de Sion, o rei de Hesbom, ele fez com essas 60 cidades. Então, vocês podem imaginar que as mulheres e as crianças dessas 60 cidades morreram. E se a gente pensar que esse Deus matou todos aqueles que saíram do Egito, os israelitas, que, sabe, mancharam a sua fé com outros deuses, que cometeram o pecado de idolatria, construindo o bezerro de ouro, Deus matou ali mais 1,5 milhão, e mais esse monte de gente, que rastro de sangue, né? Coisa horrível. Aqui, no capítulo 3, Moisés implorando a Deus para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. E Deus, ele fica nervoso, né? É interessante que nesse texto fala que Deus se ira com Moisés e fala, não fala mais sobre isso. Eu não vou deixar você entrar, você vai morrer antes. Você não foi legal, não. Eu estou com raiva desse povo todo e já matei todos aí. E você também vai morrer aí no deserto. Não vai entrar. E Moisés, ele volta assim para o povo e fala, tá vendo o que vocês fizeram comigo? Até eu perdi a minha chance. Gente, ele era um parceirão de Deus, né? Isso também é meio complicado para os teólogos, né? Os de igreja. Até para alguns rabinos explicar o porquê que Moisés não entrou na Terra Prometida. Por quê? Por que Deus foi tão cruel assim? Se Moisés, ele vai lá no Egito, tira o povo, trabalha, sabe? Pô, Moisés aí já estava tiozão, né? E não deixaram. Deuteronômio, capítulo 4. Deus disse que os fenômenos que fez no Monte Sinai foi para eles terem medo, temor, ficarem apavorados e não esquecer de quem era ele. A gente escuta muito essa expressão, né? O temor de Deus. Você tem que temer a Deus. E era assim que o povo de Israel, né, vivia ali com Deus. Porque era ele que trazia a vida e a morte. Ele era o Deus da bênção e da maldição. Entende? Então aqui, gente, percebe que não tem uma narrativa do demônio? Eu já disse, eu tenho uma live aqui no meu canal falando de como esse demônio foi se estruturando. Deus, ele abomina os deuses do povo pagão, né, como são chamados, mas em nenhum momento eles são colocados como demônios. Deus fala, não, eles não são o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro sou eu. E eu odeio todos esses outros. Destrua todos os altares dos cananeus, as estátuas desses deuses, os altares, quebrem tudo, ateiem fogo em tudo. Eu odeio a todos eles. Então eles desenham um Deus que está sempre ali com emoções bem à flor da pele, né? Bem humano. Muito bem. Ainda seguindo no capítulo 4, ele proíbe a idolatria e faz a narrativa da diáspora, sabe? Então, olha só como é uma narrativa tardia. Ele já prevê, né, Moisés está escrevendo ali, né, vamos entender assim, ele está escrevendo ali, e no ano 720, as tribos que ficaram no norte, elas vão ser destruídas pelos assírios. E vai acontecer a diáspora. Mas, aqui, em Deuteronômio, Deus faz uma ameaça. Fala, se vocês não andarem direito comigo, vocês serão destruídos por outros povos e dispersos pelo mundo. Oh, é uma profecia? Já sabia o que ia acontecer? Ou isso foi escrito depois do acontecimento? Vamos seguir. Deuteronômio, capítulo 5.
recapitulação dos 10 mandamentos. Vocês vão ver que vai ter alguns momentos que Moisés vai estar narrando, olha, lembra dos 10 mandamentos? É o que acontece aqui no capítulo 5. Não matarás, não cobiçarás. E aí ele repete tudo que está lá no Êxodo. Por isso que eu falei que aqui vai ter alguns momentos que vai ser meio repetitivo e eu vou adiantar. Então ele está lembrando o povo. Olha, vocês deram mancada. Está sempre lembrando o povo que o povo vai ter que morrer lá no deserto, todo aquele povo antigo, e só vai entrar a safra nova, né? A leva nova, os filhos deles. Então toda hora Moisés está lembrando aquele povo que aquele povo é um povo mau também. Ele fala, olha, Deus odeia os cananitas, os cananeus, porque eles são maus. Mas vocês também não são boa coisa, não. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim que Moisés está falando. Então vocês vão ter que ser, sabe? Vocês vão ter que ser arrebatados mesmo aí, né? De arrasta para cima, melhor dizendo, como a molecada diz hoje, e só vai ficar os filhos de vocês aí no lugar. Deuteronômio capítulo 6 segue a mesma narrativa. Ameaça, pede fidelidade, o povo promete que vai ser fiel, né? E eles dizem que querem herdar a terra prometida, Deus falando, olha, eu vou entregar essa terra para vocês, né? Como eu prometi aos vossos pais, mas vocês precisam ser obedientes. Então a narrativa ela segue do mesmo jeito. Deuteronômio capítulo 7, Deus manda destruir os amorreus, os jebuseus, os filisteus, e pede para não ter piedade. Não é sério isso? Deus mandando, olha, não tenha piedade de ninguém. Destrua mesmo. Sem dó. É Deus que manda as pragas e as doenças. Então ele reforça, porque sou eu. Eu que mando a praga, sou eu que mando a doença para quem eu quero. Então não tem aí um demônio mandando doença, mandando praga, mandando a morte. Não, é tudo Deus quem faz. Nessa narrativa do Deuteronômio, tá, gente? Eu faço questão de pontuar isso. Esse não é o meu pensamento, né? E nem penso num Deus assim. Muito bem. No Deuteronômio capítulo 8 e 9, Deus tira da terra os cananeus, pois eram maus, e coloca os israelitas, que não era coisa boa. Né? Então vocês vão ler bem isso, né, no capítulo 8 e no capítulo 9. Moisés fazendo essa narrativa. Moisés mesmo ali narrando que Deus realmente não gosta daquele povo também. Não gosta muito, não. Mas vai tirar aquele que ele gosta menos. Moisés faz uma retrospectiva dos pecados do povo. Então, aí, o capítulo 8, capítulo 9, Moisés está fazendo toda essa retrospectiva no livro de Deuteronômio, mostrando como que o povo não merece, não tem o merecimento de entrar na terra prometida.